Boa noite a todos. É sempre com grande felicidade que eu compareço a essa casa, normalmente no período da tarde, né? Hoje, primeira vez no horário noturno. Hoje é um dia, se por um lado um dia comum, por outro um dia de certa forma especial. Por que eu falo que é um dia comum? Porque para lembrarmos dos nossos entes queridos que partiram, quando mais próximos eles são do nosso coração, mais perto eles estão da nossa mente. E aí, na verdade, nós não precisamos de um dia especial para essa lembrança, né? Porque eles estão constantemente em nossas vidas. Um dia comum, quando nós conseguimos entender que eles apenas estão numa viagem de volta para o lar. Quem continua aqui somos nós, ainda fazendo a nossa caminhada, construindo as nossas descobertas, desbravando esse terreno aonde nos encontramos. Mas aqueles que já partiram porque tinham um fim, um objetivo que, se de forma natural, né, sem autoprovocação, terminou. Cada um de nós vem com a sua bateria própria, né? Uns têm aquelas que duram muito tempo, outros têm aquelas que duram menos tempo. Mas todos nós temos essa bateria. E quando ela acaba, significa que é hora de nos transformarmos. Ou, melhor dizendo, a hora de sermos nós mesmos, sem a necessidade daquela roupa que nos diminuía as possibilidades de visão, que nos dava tempo determinado para todas as coisas que nós desejamos fazer. Porque o que finda é justamente a nossa roupagem. Essa sim que veio do pó, volta ao pó. Seja pela cremação ou pelo enterro natural. Não sei se é natural o termo, mas o costumeiro, digamos assim, né? Porém, é um dia especial porque também nos faz lembrar que a nossa vida é finita. A vida nessa roupagem, nesse momento de aprendizado. E além disso, além de nos lembrarmos que temos um tempo exato para desenvolvermos todas as nossas capacidades positivas para que consigamos ter, como a gente fala no teatro, na dança, o gran finale, quer dizer, encerrar essa peça, né, esse teatro
porque a nossa vida aqui nada mais é do que a de um artista que sai da sua casa e vem para o palco chamado Terra, se veste de uma nova experiência ou de um novo personagem para que então interprete essa nova figura durante o tempo que lhe foi determinado. Quando acaba a peça, quando chega ao grande final, simplesmente nós tiramos aquela roupagem, aquele personagem encerra as suas apresentações e nós então voltamos a ser o que realmente somos. Com toda a bagagem, é claro, de todos, incluindo o último, personagens que já um dia tivemos a vestimenta. Porque tudo que nós aprendemos estará sempre em nós. E quem somos nós? Somos os filhos de Deus, seres dotados de inteligência e de vida eterna. Esses somos nós. São aqueles que amamos. Todos somos filhos do mesmo Pai e temos as mesmas oportunidades. Porém, entender ou não, saber, conhecer essa realidade nem sempre é tão fácil, tão simples e tão delicada e certeira na hora de passarmos por ela. Porque nós conhecemos toda uma teoria sobre viver, sobre morrer. A palavra morrer, então, morte, finado, né? Fim. Durante muito tempo, nos era colocada como bicho-papão, a coisa feia, a palavra que não se pronunciava. Porque Deus o livre, aquela lá está pensando em morrer, está pensando na morte. Bate na boca, não fala nisso, tá? Vai atrair a morte, como se fosse uma coisa, aliás, como se fosse aquele ser de capa preta com uma foice na mão, né? Como se a gente falasse morte, ele entrasse porta dentro e viesse. E não é. Como disse a minha neta agora, no falecimento do nosso cãozinho, ela disse assim: Jesus é muito doidinho. Aí eu disse: não, Jesus é amiguinho. Não, Jesus é amiguinho, mas é muito doidinho. Porque ele pegou o Nick assim, ó, e levou lá para a estrelinha. Para ela foi tão natural. Ela percebeu que ele não existia mais naquele corpo. E é claro que nós falamos que ele virou estrelinha. E na cabeça dela, então, que já conhece um pouquinho sobre Jesus, porque faz parte da evangelização, tem 4 anos, ela criou toda essa imagem, né? Que Jesus veio buscá-lo e levá-lo. Então ele é muito doidinho, porque ele carrega a gente assim, até a estrelinha. E é fantástico se a gente conseguir imaginar que as coisas acontecem assim, que somos erguidos e levados para a casa do nosso Pai.
Mas aí muitos vão dizer assim, tá, mas a gente sabe que não é santo, que nós todos somos pecadores. E aí, meu filho parte, eu não vou ficar com o coração tranquilo, porque para onde será que ele foi? E eu não vou poder fazer mais nada por ele. Ledo engano. Ele até partiu. Ele pode passar por seus perrengues, né? Como a gente costuma dizer, não sei se a juventude ainda usa esse termo, eu sempre usei. Porque a gente experimenta isso na nossa vida terrena quase que o tempo todo. Uma viagem de excursão, a primeira excursão dos nossos filhos, quando a escola diz, olha, nós vamos fazer um passeio. Não é nem uma excursão, é um passeio. Vão ali 30 quilômetros da escola para conhecer um parque, alguma coisa. Normalmente os pais de primeira viagem sofrem, meu filho vai ter o passeio do colégio, vai pegar o ônibus, se alguma coisa acontecer. Graças a Deus, na maioria das vezes nada acontece, a criança vai, passeia, descobre novos horizontes e volta para casa toda feliz. Quantas vezes a gente ouve ou tem na família, ou nós mesmos, um dia não tivemos a experiência de estudar longe de casa. Aqui na capital, quantas pessoas vêm, né? Eu numa turma de o que eram, acho que uns 40 e poucos alunos na Faculdade de Educação Física, a maioria da sala era toda de fora da capital. Tinha gente de todas as cidades do estado e inclusive fora daqui do estado. Alguns conseguiam ir para casa passar final de semana, outros não, porque moravam tão longe que para chegar em casa já estava na hora de voltar, sem contar às vezes as dificuldades financeiras. Então, às vezes essa distância, por mais que com certeza os pais ficassem muito felizes por saberem que os filhos estavam fazendo um curso superior, né? Por outro lado, é claro que tinham saudade, ficavam preocupados. Será que está comendo direitinho? Será que está com boas companhias? Será que está tendo boas notas? Será que vai passar de ano? E é exatamente isso que acontece quando os nossos pais se distanciam de nós, quando os nossos filhos, nossos avós, nossos amigos, nossos companheiros, enfim, todos aqueles que um dia voltam para suas casas, voltam para a nossa casa espiritual, eles vão para novas vivências. Só que com um que a mais? Eles estão voltando para casa. Quer dizer, eles não vão estar perdidos. Podem desviar um pouco o caminho, porque estão equivocados, porque não estão aceitando muito bem a história. Agora eu tenho que ir para casa, tenho que trabalhar, vou ter que assumir. Não é assim, às vezes, quando a gente termina a faculdade, diz, agora estou adulto, né? Agora vou ter que assumir a minha vida, ter que trabalhar, me sustentar. No desencarne, é isso que acontece. Alguns, um certo esclarecimento e conhecimento, conseguem ir com a cabeça boa. Não, vou trabalhar, né? Vou me esforçar para ser alguém melhor e ter sucesso. Outros desviam um pouco o caminho, já que eu vou ter que assumir tanta responsabilidade, primeiro eu quero aproveitar um pouco aqui, um pouco lá, procuram por coisas, pessoas que lhes tragam
uma mesma sintonia, né? De um pouco de diversão, quem sabe, de descanso, né? Um pouco de aproveitar o que de certa forma não aproveitaram na vida. E no plano espiritual acontece a mesma coisa. Então, ao invés de irmos às vezes direto para uma das casas do nosso Pai, a gente tenta pegar uns desvios, consciente ou inconscientemente. Mas, como aqui, né? Ou como lá, aqui, nós o que fazemos quando vemos assim, chega, deu, não aguento mais ficar só na farra, na bagunça, na vida mansa. Cansei disso tudo. E o que a gente faz? Liga para papai ou mamãe, né? E diz, vou me comportar, estou indo para casa, me ajuda, tem aí uma grana para eu botar gasolina no carro para ir para casa, ou me ajuda com passagem do ônibus, né? Ou do avião, enfim. E a gente, como bons pais, que bom, né? Meu filho quer vir para casa, então, claro que eu vou ajudar. Ele se conscientizou, ele sabe que não pode viver só na baderna, na boa, na verdade, má vida, né? Lá, quando a gente volta para nossa casa, se a gente também pega alguns desvios por nossa própria conduta, nossa própria falta de conhecimento, porque a gente costuma dizer, né, pela própria culpa, mas não é bem assim. É por falta de conhecimento, de entendimento do valor de se ter uma linda e boa caminhada. E aí a gente se deixa levar, né? Às vezes. Mas, da mesma forma, a hora em que nós pensarmos, chega, eu quero que meu pai me ajude, a transformação está feita. Mas como é que o meu marido que partiu, que era tão preso a nós, vai conseguir se desligar e vai conseguir pedir ajuda a Deus? Será que ele não está perdido no caminho? Aí o que a gente faz? A gente manda um zap e diz assim, olha, fala aí, pede desculpa para o pai, diz que tu quer ajuda, que ele vai te ajudar. Ai, Maureen, tá tola, né? Tá tola, né? Por quê? Porque não tem zap pro céu. Tem aquele que a gente faz quando o coração e a mente querem se unir em prol daqueles que estão na viagem de retorno. Esse é o zap, é a nossa oração, é o nosso bem-querer. É assim que a gente orienta aqueles que estão um pouco perdidos no plano espiritual. E ao receberem a nossa oração, o nosso desejo sincero de que eles encontrem o caminho da morada do Pai, é que eles vão receber, na hora exata, esses WhatsApps, essas mensagens, através da nossa fé, da nossa confiança, como luzes para iluminar, para aquecer, às vezes, esses corações que partiram meio contra a vontade, digamos assim, né? Então, dia de finados é com certeza um dia que nós devemos lembrar, por um lado até
festejar. E se ainda não conseguimos entender, talvez sim, mas sentir propriamente, né? Agradecendo que aqueles que tanto amamos já estão na caminhada do retorno para novo aprendizado, para novo aconchego do lar, para novas sensações daqueles que os amam tanto quanto nós aqui. Porque compreender também que o meu filho, meu esposo, minha mulher, meu pai, minha mãe, enfim, não são só meus, que eu não sou a única pessoa a amá-los da maior forma que eu acredito poder ser, é o que começa a tranquilizar o nosso coração. Porque o que faz muito o sofrimento dos que aqui ficam é achar que nunca ninguém vai olhar pelos nossos entes queridos e amar a eles como nós amamos. Como somos ainda ignorantes, como pouco sabemos da grandeza do nosso Pai. Porque Ele sim dá tudo por nós, principalmente o tempo para aguardar que nós consigamos, dentro do nosso passo contínuo, chegar, né, ao término de cada teatro, de cada personagem em que viemos receber nesse plano físico. Então, quando nós conseguimos modificar essa sensação da separação, que nunca vai ser permanente. Por quê? Porque nós sabemos que todos aqueles que nos são afins, conosco, sempre estarão. Seja na vida encarnada, seja no plano espiritual. Nós nunca nos afastamos dos laços fraternos, dos laços de amor. E esse compreender é que ameniza e vai nos transformando a dor em saudade. Ah, Mauri, mas saudade dói. Nem tanto. Ela dói quando nós a colocamos envolvida de dor. No começo, a ausência dói, porque nós não estamos acostumados à ausência material daquele ser que amamos. Mas com o passar do tempo, nós vamos compreendendo e transformando. E a saudade passa a ser a saudade boa, porque ela começa a ser plena em boas lembranças. E aí, quando ontem a gente chorava, a gente começa e volta a sorrir. Porque nós lembramos de momentos alegres e nos pegamos sorrindo e rindo às vezes de fatos e acontecimentos que tivemos o prazer de conviver nessa passagem. E aí começamos a dar
mais do nosso amor, mais da nossa certeza de que nos reencontraremos. E eles, por sua vez, começam também, mesmo que nós às vezes não acreditemos ou não percebemos diretamente, nos doar o seu amor e a sua alegria em nos ver fortemente continuando a nossa caminhada. E aí é quando a gente diz assim, eu não sei como, mas de repente me deu uma força, porque eu nunca pensei que eu teria força de passar por essa separação. E quando eu menos esperei, eu estava ali, tendo saudades alegres, e eu estava firme na minha caminhada, ou eu estou firme na minha caminhada. Festejar ou entender a partida dos nossos entes queridos é tão importante quanto, e para isso o dia de finados também é muito importante, é nós compreendermos, orarmos e nos doarmos nesse mesmo amor em intenção daqueles que estão partindo, mesmo que nós não os conheçamos, mas tendo a maturidade de compreender que são seres em aprendizado como nós, são filhos que partem de suas mães, são mães que partem dos seus filhos e que também têm suas dores, suas dificuldades de entendimento. E aí, como bons filhos do mesmo Pai, por eles também nós oramos, nós mandamos aquele WhatsApp dizendo que essas energias cheguem até vocês, que também estão voltando à pátria espiritual. No nosso Livro dos Espíritos, no capítulo 6º, que fala sobre a vida espírita, nós temos um item que diz comemoração dos mortos e funerais. E na questão 320 há a seguinte pergunta: sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhes foram caros na terra? E a resposta: muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. Quer dizer, a gente às vezes escuta a palavra desgraçados, parece uma coisa assim muito forte, né? Uma palavra usada no nosso dia a dia, que parece assim uma coisa muito ruim, né? Tu é um desgraçado, né? As pessoas às vezes costumam, quer dizer, é um xingamento até. Mas na verdade, desgraçado é aquele que está fora da graça. Não porque Deus não o cuida com a sua graça, mas porque ele está, como a gente costuma dizer, com o guarda-chuva aberto. Não quero receber nada. E fica ali, embaixo, remoendo, né? As suas dores, as suas revoltas. E aí, aquele WhatsApp, aquela mensagem de amor, aquele pedido de mãe, de esposa, de marido, de filho,
com o coração pleno, dizendo: deixa a graça de Deus tocar em ti. Pega o caminho. Faz o quê? Se torna um lenitivo. Se torna um remédio. Para amenizar aquela dor, aquela falta de entendimento que nós, ainda presos na nossa matéria, pelo menos nos costumes que essa matéria nos deu, e mesmo em memória espiritual, de que por que eu? Que isso é coisa de espírito pouco evoluído, né? Que é o que todos nós somos, né? Cá entre nós, falar baixinho para ninguém ouvir, né? Nós somos todos seres ainda pouco evoluídos. E por conta disso, a gente sempre se acha mais vítima do que algoz. E aí a gente sempre diz: por que eu? Por que comigo? Quando na verdade é: por que não comigo? Por que não eu? Eu sou igual a todos. Então, tudo que acontece com o outro também pode acontecer comigo. E se acontece, é porque eu tenho condições de suportar, de enfrentar, de aceitar aquela trajetória que muitas vezes eu mesmo escolhi. E se não, se ela foi escolhida para mim, é porque eu preciso aprender com ela. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que... O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre seus túmulos? E eles respondem: os espíritos acodem nesse dia o chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem noutro dia qualquer. Então, só para encerrar, lembrar que, como nós ainda estamos aprendendo muita coisa, nós necessitamos, às vezes, dessa data, desse dia para nos lembrarmos que somos finitos na matéria, ou daqueles que já partiram. Porém, orar por aqueles que se foram é uma coisa que a gente deva fazer com amor e por amor, a qualquer dia, a qualquer hora e em qualquer lugar. O cemitério é uma ocupação dos restos materiais daquele ser. Manter higienizado para evitar doenças, cuidar como uma propriedade, sem apego, não há mal nenhum, muito pelo contrário, é um respeito. Cremar, a mesma coisa, né? Não interessa a maneira, o lugar, interessa o sentimento, o respeito e a certeza de que ali só findou uma vestimenta, porque todos nós somos eternos. Obrigada a todos, que possamos, imbuídos da certeza dessa continuidade, olharmos esse dia de uma forma mais natural e só para nos lembrarmos
de algo que nunca deveremos esquecer. Nós apenas estamos afastados temporariamente, mas sempre presentes em mente e em coração. Que assim seja.